Olá, criptomaníacos! Nossa amiga Nano está subindo, mas não é sobre isso o vídeo de hoje. É só uma homenagem a essa subida bem considerável da Nano nos últimos dias. Mas o vídeo de hoje é com relação à crise na Turquia e como isso está impactando positivamente na adoção do Bitcoin na Turquia e na Europa. Vocês vão ver como que essa crise turca pode acabar se espalhando por toda a Europa e como isso vai respingar inclusive no Brasil e no seu investimento, nas suas criptomoedas e no seu dinheiro. Mais sobre isso depois da vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir para testar dois serviços acessando os links aqui na descrição desse vídeo. O primeiro é a K-Money, que é apoiadora aqui do canal. Eles têm um serviço para pagar faturas, contas que você tem, com criptomoedas. Ao invés de você pagar com real, pagar no banco, você paga diretamente com criptomoedas e você não precisa mais vender suas criptomoedas em exchange para pegar esse dinheiro e pagar a conta. O que é muito melhor, porque você paga muitas taxas para fazer esse tipo de transação, de pegar de uma exchange, vende na exchange, transfere para sua outra exchange no Brasil para fazer a venda. Tudo isso tem taxa e sai caro para você. Então, com o serviço da K-Money, você economiza essas taxas, já paga diretamente com a sua criptomoeda e economiza o dinheiro que está no seu banco. E a segunda indicação de hoje para você é acessar aqui na descrição o link do Desafio Investidores e concorrer diariamente a R$100 em vouchers de Bitcoin. Ou seja, você vai ganhar um voucher de R$100 e você transforma isso em Bitcoins, que você saca quando bem entender dentro da exchange. Então é fácil, basta fazer o cadastro e selecionar o time Criptomaníacos. Faça quantos cadastros você quiser, claro, você tem um CPF para cada cadastro, faça lá, selecione o time Criptomaníacos e cada um vai estar concorrendo a R$100 por dia em Bitcoin. Fazendo aqui uma rápida análise do mercado, antes de entrar no assunto principal do vídeo, a gente vê que o Bitcoin está lateralizando, ele está andando de lado dentro de uma faixa aí que vai do suporte de $6.300 até a resistência que está em $6.550. Vai depender do Bitcoin romper para cima, passar de $6.550 para cima ou para baixo de $6.300, para a gente verificar qual vai ser a tendência dele daqui para frente. A gente tem que torcer para ele romper pelo menos de $6.550 e buscar uma próxima resistência. Então agora ele está nesse momento chato, de indecisão, está andando de lado e vai depender agora de um rompimento para baixo ou para cima para a gente verificar o que vai acontecer. Então vamos ter um pouquinho de calma agora para ver o que o mercado nos propõe. Já as altcoins continuam se valorizando acima dos 2 dígitos, 2 casas decimais, o que é muito bom porque recupera parte das perdas enormes que a gente teve nos últimos meses com as altcoins. Ainda não está recuperando, não está nem próximo de recuperar tudo que a gente perdeu, mas é um alívio, A gente vê aí algumas moedas valorizando mais de 20% ao dia, 15% ao dia. Isso dá um alívio para quem está investido nas altcoins, como eu também estou, Porque como eu esperei essa descida aí, não vendi antes, então agora estou fazendo hold até retomar os valores lá de cima numa próxima bull run. Agora entrando no assunto principal desse vídeo, que é com relação ao aumento da adoção do Bitcoin, principalmente devido à crise na Turquia. E o que está acontecendo na Turquia? A gente tem nesse momento uma guerra de tarifas aí entre Estados Unidos e Turquia com relação ao aço e ao alumínio. Então os Estados Unidos está impondo tarifas sobre esses produtos da Turquia e isso causou uma instabilidade no mercado local que abalou a lira, que é a moeda turca. Ela perdeu 20% em um dia e já acumula perdas de 50% no ano. Então, bem parecido com as shitcoins, que o pessoal fica rindo aí, porque desvalorizou 50% no ano, 70% no ano. Não tem nenhuma diferença com relação a uma moeda estatal, como a gente está vendo aqui. E o resultado dessa massiva desvalorização da moeda nacional fez uma corrida por Bitcoin na Turquia. A demanda por Bitcoin aumentou muito. Se você pegar ali as 3 principais exchanges do país, você vai ver que elas tiveram um aumento de volume na compra de Bitcoin entre 50% e 300% nessa semana. Então, muita gente correndo atrás de Bitcoin. Você vê que as pessoas param de confiar no dinheiro estatal e começam a buscar por uma alternativa que garanta a manutenção do valor dos seus investimentos. Elas não querem perder dinheiro por causa de decisões do governo, decisões políticas, econômicas que elas não têm controle nenhum.
Então, é isso que eu falo. Sempre que tem uma crise, as pessoas começam a refletir e falar, pô, por que eu estou perdendo dinheiro se eu não estou fazendo nada? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero salvar meus investimentos. E aí elas correm para o que tem mais valor, que são as criptomoedas. O dinheiro estatal para de ser importante. Ele só funciona quando está tudo ótimo. No dia que você começar a perceber que você está perdendo dinheiro sem fazer nada, você vai procurar uma alternativa. É por isso que as criptomoedas vão prevalecer no futuro. Para reforçar tudo isso que eu estou falando para vocês, um artigo da Bloomberg que acaba de sair mostrou que a volatilidade da lira foi superior à do Bitcoin nos últimos 10 dias. E isso faz cair por terra o argumento de todo mundo que fala que criptomoedas não podem ser utilizadas como dinheiro nacional, como dinheiro de um país. Aí está o exemplo. A gente está vendo que o Bitcoin, que todo mundo fala tão mal, né? Volatilidade, nossa, muda muito, tem volatilidade menor do que moedas estatais. E a gente está falando aqui de moedas com curso forçado. O governo impõe o uso dessas moedas com base em leis. E nem assim eles conseguem controlar a volatilidade. Mesmo assim, sofrem, porque tudo, mesmo na base da opressão, mesmo na base do controle, tem um limite. E a Venezuela e a Turquia estão aí para não nos deixar mentir. E isso mostra para os investidores uma nova utilidade para o Bitcoin, que é a função de hedge, protegendo o investimento desses investidores contra oscilações cambiais derivadas de ações políticas e econômicas que fogem do controle desses investidores. Então eles podem usar Bitcoin e até outras criptomoedas para hedge, para fazer essa proteção do dinheiro deles. E esse movimento de corrida para as criptomoedas é mais uma sinalização de que quanto mais os governos interferem na economia, mais as pessoas vão buscar por alternativas para manter o seu poder de compra. Ah, Guilherme, mas qual é o problema de uma moeda de um país desvalorizar? Qual é o problema? As pessoas estão comprando coisa naquela moeda mesmo, então qual é o problema daquela moeda perder valor? Muitos! O primeiro problema, o principal problema, é que as empresas daquele país, a maior parte delas tem dívida em dólar. E elas têm faturamento na moeda local. Então, se começa a perder valor a moeda local, o faturamento delas está mais ou menos o mesmo. Mas a dívida delas em dólar é muito mais difícil de pagar. Como é que ela vai pagar a dívida dela se agora o dólar está muito mais caro? Como é que ela faz isso? Ela precisa de muito mais dinheiro na moeda local para conseguir fazer o pagamento dessa dívida em dólar. E, obviamente, essas empresas não conseguem. Isso leva as empresas à falência. Mas calma que isso piora muito. Imagine um país com um governo autoritário, como é o caso da própria Turquia, onde o presidente é praticamente um ditador. Lá ele pode usar essa desvalorização da sua própria moeda como troca para se manter no poder ou até mesmo para ganhar poder. Então imagine o seguinte cenário, ele simplesmente toma medidas no governo para desvalorizar a sua própria moeda de forma a quebrar as empresas, deixar as empresas do país numa situação muito complicada. E aí ele fala o seguinte, olha só, se você me apoiar, empresário, eu te ajudo aqui. Eu te ajudo a se manter vivo durante essa crise. Ah, você não vai me apoiar? Ah, então se vira aí. E o que ele faz com isso? Ele faz com que todos aqueles que não apoiam o seu governo quebrem, perdendo poder e dinheiro. E todos aqueles que apoiam o seu governo vão se manter vivos e poderosos, com dinheiro e tudo mais. Então, um único indivíduo, ele tem o poder de controlar toda uma nação. Porque ele vai conseguir o apoio de quem vai continuar tendo poder e vai acabar com todos os que são contra o seu governo. Então, olha o tamanho da crueldade que é depender de moedas centralizadas. As pessoas não entendem, elas acham que simplesmente assim, ah não, criptomoeda é uma brincadeira, é um investimento. Não! Criptomoedas são liberdade para o povo, para vocês, entendeu? Não tem que depender de alguém, de uma pessoa ou de um grupinho político que vai dominar um país com base no dinheiro, com base nessa moeda estatal que eles têm controle. Então, se você não quer depender de uma pessoa só ou de um grupinho centralizado, você precisa utilizar a criptomoeda. Essa é a função dela. A questão de ganhar dinheiro, de investimento, ela é secundária. Se você ainda não percebeu isso, é porque o seu país ainda não sofreu com isso. Olha para a Venezuela, olha para a Turquia e você vai começar a entender o poder que esse dinheiro estatal tem e como ele é nocivo para a população. E isso não para por aí. A Turquia tem dívida de bilhões com diversos bancos ao redor da Europa. Uma coisa é quando você tem um empréstimo pequeno com o banco. Aí o problema é seu se você está com dívida. Agora, se você começa a ter bilhões em dívida com o banco, o problema começa a ser do banco também. Porque se você não pagar esse banco tem problemas financeiros. Então, se a Turquia der um calote aí nesses bancos da Europa, o que vocês esperam que aconteça? Sim, vai ter uma crise europeia, porque esses bilhões não vão estar sendo retornados aos bancos, às instituições bancárias grandes da Europa, e elas são responsáveis por liberar, ter essa liquidez de capital por toda a Europa, e a gente pode esperar aí uma crise muito maior do que simplesmente uma crise na Turquia. Vai ser uma crise em diversos países europeus.
E se você tem um pouquinho de noção de economia mundial, uma crise na Europa vai respingar no Brasil, vai respingar nos Estados Unidos, acaba se tornando uma crise global. Isso vai gerar fuga de capital do Brasil e fuga de investimento do Brasil também. Isso resulta em quê? Desemprego, inflação, desvalorização do real, entre outras coisas. E eu digo mais, por que você não esperaria de um presidente brasileiro a mesma atitude que esse presidente turco está fazendo? Por exemplo, você não espera de um cara como Ciro que ele imprima mais moeda para desvalorizar o real? Ele pode fazer isso, como ele fala abertamente que gostaria de fazer, de imprimir mais moeda, ele sempre fez isso, sempre foi a favor disso. Então ele imprime, desvaloriza o real, ferra com as empresas brasileiras, porque elas vão perder essa condição de pagar as dívidas em dólares, igual aconteceu na Turquia, e elas ficam na mão do... Se esse cara chegar lá na frente e quiser fazer troca de favores, a gente está ferrado. Ele vai chegar nas empresas e vai falar só, me apoia que eu te salvo, não me apoia, eu te deixo falir. E essas empresas vão ficar na mão dele. E se as empresas brasileiras ficarem na mão desse cara, esse cara está no poder. Ele não tem jeito, a gente não tem mais controle sobre a economia brasileira. Então não pense que a Turquia é um caso à parte e que não vai bater em você, porque pode bater de diversas formas. Seja com a crise na Europa, que vai refletir aqui, seja com um cara como o Ciro tomando as mesmas medidas da Venezuela ou da própria Turquia. É muito simples fazer isso. Dinheiro estatal, dinheiro centralizado, serve como ferramenta de manutenção de poder. E quem está ferrado com isso somos nós, não esses caras. Então minha mensagem para você é a seguinte: se você acha que criptomoedas são somente investimento ou então uma aposta, fica ligado, porque você está dependendo, você está na mão de malucos, tá? Se entrar um maluco no poder e resolver fazer a mesma coisa que o presidente da Turquia ou da Venezuela, você está ferrado. Você vai para a rua buscar comida que nem acontece nos outros países. Só depende disso. Você está dependendo de uma pessoa ou de um grupinho político, porque você acha que o dinheiro de papel deles tem mais valor que as criptomoedas. E uma coisa interessante é que quando a gente olha para o curto prazo, a gente não vê esse aumento de adoção, né, do Bitcoin e de outras criptomoedas. Então você tem que olhar um pouquinho para o macro, sair um pouquinho do seu dia a dia e olhar o que está acontecendo no macro. Cada coisinha dessa que acontece aumenta a adoção. Essa crise na Turquia aumentou a adoção. A crise na Venezuela aumentou a adoção. Você não percebe isso? Então olha para a Coinbase, uma das maiores exchanges do mundo. Em 2014, 2013, se não me engano, acho que foi 2013, ela tinha 500 cadastros por dia na Coinbase. Hoje, ela tem 50 mil cadastros por dia. Passou de 500 para 50 mil por dia. Isso chama adoção. A gente não vê isso ali no dia a dia, mas quando você se afasta e começa a olhar o cenário macro, você vê como a adoção de criptomoedas vem aumentando pouco a pouco. A crise não nos deixa ver, né? Você olha assim, pô, o Bitcoin é 6 mil dólares, que horror, já foi 20 mil dólares. Mas se você comparar com o ano anterior, você viu que ele subiu bastante de valor. E é isso que as pessoas têm que ter noção. A adoção está aumentando e vai continuar aumentando, porque países entram em crise, novas tecnologias aparecem, criptomoedas facilitam as transações, então pouco a pouco isso vai acontecer, até que vai ter uma hora que isso vai disparar. Então, pode ter certeza, é questão de tempo para a gente ter uma próxima bull run e para ter uma adoção em massa das criptomoedas. Então eu queria terminar esse vídeo com essa mensagem otimista, porque a tecnologia descentralizada ela é irreversível, a gente não tem mais como voltar atrás, porque ela devolve uma liberdade que foi roubada da gente durante séculos. A gente até já esqueceu dessa liberdade. A gente hoje fica na mão de grupos ou de pessoas e não tem mais o que fazer. E finalmente, essas tecnologias descentralizadas estão devolvendo o poder para o indivíduo. E o valor dessa liberdade é incalculável. Quanto mais opressão estatal, mais manipulação estatal político-econômica que a gente tiver, mais valor essa liberdade vai ter. A única dúvida que eu tenho é se será a blockchain a ser a tecnologia dominante, porque ela está concorrendo com outras, como por exemplo Hashgraph, ou a Tangle, ou tantas outras tecnologias. Mas alguma delas vai ganhar essa batalha, essa concorrência, e vai dominar. Mas nesse momento isso não importa, porque se uma se valorizar, todas as outras valorizam juntos, que o mercado não decidiu para onde vai. Então, nesse momento não importa. Lá no futuro, vai ter que tomar uma decisão para que lado vai, e aí sim a gente vai ter essa separação. Mas agora o importante é o quê? Focar em tecnologias descentralizadas. Por enquanto, basta curtir esse friozinho na barriga de fazer parte de um mercado tão novo e tão emocionante, né? Tão maluco, e que certamente vai te dar muitas histórias para contar para os seus filhos e para os seus netos. E se você gosta do conteúdo desse canal aqui, por favor, compartilhe nas suas redes sociais para trazer mais gente para receber essas notícias positivas sobre o mercado de criptomoedas. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.